Olá, sejam bem-vindos ao canal Full Stacker. Meu nome é Sérgio Costa e hoje nós vamos dar continuidade na aula Criando o Aplicativo do Zero com Ionic AngularJS, tá bom? Na aula passada nós criamos aqui a recuperação dos dados, né, do banco de dados. Nós temos aqui o AMP Server ligado, tá? Isso é importante para aparecer os dados, se eu desligar ele não vai aparecer. Nós temos aqui a nova versão do Intel XDK, eu vou falar num vídeo posterior a esse, tá bom? Você dá uma olhadinha, uma conferida aí, que logo depois desse vídeo eu já vou falar a respeito da nova versão, das informações que tem novas, né, das novas funções, etc, tá? Beleza. Então na aula passada nós criamos aí bastante coisa, temos bastante coisa dada, e nessa aula eu vou ensinar vocês a criar uma modal, tá? A modal serve para que vocês possam criar uma tela de login, criar uma tela de inserção de cadastro, né? Uma tela também, você pode criar uma tela de boas-vindas para o usuário, né? Dependendo do acesso do usuário, se é a primeira vez que ele acessa, se não, ela aparece, ela não aparece, etc. Então, a modal serve para muitas coisas, ela é muito importante, tem muita gente que tem dificuldade de fazer a criação dela, e eu vou ensinar para vocês o conceito a respeito dela e das páginas, tá? Então, bora lá, vamos lá. Eu tenho aqui a index, né, do aplicativo. O que a gente vai fazer primeiro é entender esse conceito, tá? Então nós temos aqui a página do Ionic, né? Você tem que acessar bastante, isso daqui tem que fazer parte da sua vida, tá? Você tem a página aqui, eu pus bem grande para que a gente pudesse ver, né? Eu não costumo usar esse tamanho. E a gente vai em Docs, tá? Vamos aqui em JavaScript, que tem muita coisa, muito importante você entrar aqui para você entender. Você que está iniciando, você que não, a gente se esquece. É importante que você venha aqui, tá? Bom, o que a gente vai criar é uma modal. Então tá aqui, ó. Vamos ver aqui o que ele nos mostra. Muito bem, ele tem toda a documentação, né? Ele é bem completo, você não fica na mão de jeito nenhum. Por isso que o Ionic é incrível, eu gosto muito do Ionic. E o Ionic 2, então, tá sensacional, tá? Vale a pena você dar uma olhadinha no Ionic 2, você vai ter o TypeScript, que é uma linguagem orientada a objetos, um pouquinho mais difícil para entender no começo, mas depois você entende, você vê que é muito mais fácil, é muito mais simples que um aplicativo, sem dizer que o Ionic ele dá suporte aos temas, né? Deixa o seu aplicativo para Android com cara de Android, deixa o seu aplicativo para iOS com cara de iOS, então vale a pena você dar uma olhada, tá? No caso aqui, vamos continuar no Ionic 1 mesmo, porque muita gente ainda usa, é importante que você saiba, não sai pulando para o Ionic 2 não, tá? Aprende o Ionic 1 primeiro, muita gente está usando ainda, se você entrar numa empresa, provavelmente eles vão estar usando o Ionic 1 e você vai ficar boiando porque você aprendeu o 2, né? Aí você vai ficar, não, eu só sei o 2. Grande coisa, você não sabe o 1, então não serve. Muito bem, então aqui, ó, o que a gente tem aqui é um script. Aí você vai falar, pô cara, mas como assim um script, né? Para criar nosso modal. Para você criar páginas, você usa esse método, tá? Então, vou mostrar para vocês. Vamos copiar isso aqui mesmo, tá? Só para vocês entenderem. Vamos vir aqui. Eu não vou nem copiar, vou já fazer direto. Então, script, type, ok? Vou descer um pouquinho para vocês enxergarem aqui. Eu não desce mais que isso. Deixa eu ver se aqui no map desce. Desce. Muito bem. Type, aspas simples. Aí você vai colocar um text barra ngTemplate, tá? Tracinho template. E aí vem a mágica do negócio. Esse type text ngTemplate vai fazer com que esse script se torne uma página, tá? Na verdade, o nosso modal é uma página, tá ok? Então aqui você vai colocar um ID para dar um nome para essa página, tá? Vamos colocar aqui, ó, cadastro, que é o que a gente vai usar para cadastro no futuro, tá? Vamos só entender os conceitos para a gente depois fazer o restante, tá bom? Fechou esse script. Você vai achar esquisito se você não teve contato ainda com isso, né? Então vamos voltar lá na nossa página do Ionic. Aqui embaixo você tem mais documentações, né? Então aqui você tem um Angular que chama aqui o nosso Angular, né? Logo em seguida ele tem um ponto, você poderia colocar aqui o ponto e fazer o controle, né, direto lá, mas a gente faz separadinho que é mais inteligível, né? Nome controle, etc. Aqui você vai chamar a sua modal, tá? E aqui você vai adicionar o código. Então, este código aqui, ó. Esse código que a gente vai adicionar, tá? Ionic modal from template e o nome do template. Vamos copiar isso aqui. Vai aqui, vamos salvar isso aqui. Vai aqui no nosso controller, tá bom? E depois de todas as suas funções, veja que eu estou depois de todas as funções, tá?
eu até declarei aqui, ó, já o Ionic Modal, então é importante que você coloque aqui, ó, a Ionic Modal, tá? Você vai estar chamando essa modal, tá bom? Que vai estar aqui, ó. Se você observar, ele está falando aqui, ó, a Ionic Modal, para que você coloque, chamando esse parâmetro para que ele possa entender. Aí você vai aqui depois disso tudo que você fizer e vai criar aqui, ó, Ionic Modal ponto from template URL, tá? Ó, tá aqui, template URL, ok? Vai abrir, dentro dele vai também colocar as chaves, tá? Certo? Ponto e vírgula, para não esquecer, foi. Antes disso, nós vamos usar um conceito que a gente usou lá na criação das nossas rotas, né? Então aqui você vai colocar o nome da sua página, né? Da modal. Então é cadastro.html, tá bom? Esse é o nome, tá? Ó, certo? Vírgulazinha, tudo igualzinho, tá bom? Show. Aí nós vamos fazer as referências em forma de JSON para o nosso código. Então esses daqui eles vão fazer a seguinte definição, né? Você vai ter aqui o escopo chamado, tá? Então scope aqui chamando scope, e vai ter aqui a animação, tá? De como você quer que apareça. Aqui nós temos o slide up, tá bom? Você pode colocar uma animação que você queira, tá? Voltando lá, nós vamos aqui fazer que enquanto isso acontecer, ele vai chamar essa modal e vai dizer que essa modal é igual a modal, tá? Então o scope aqui que a gente referenciou aqui, ponto modal igual a modal que está aqui dentro. Então ele vai, o que a gente adicionar lá, ele vai entender e vai adicionar para essa modal aqui, ó, tá bom? Então vamos copiar isso daqui, não precisa nem fazer a implementação disso, não tem necessidade. Botar lá, depois do ponto vírgula, Ctrl V, apaga um ponto e vírgula, né, que tem necessidade de 2, sobe e arrasta isso aqui para lá, certo? Ok? Entendido isso? Muito bem. Então depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai usar esse scope modal, ok, para criar as nossas funções. Então nós vamos lá. Vamos criar uma função chamada abreModal, tá? Então scope ponto abreModal, que recebe uma função, function. A gente abre e fecha aqui, e dentro dessa função a gente vai colocar esse scope modal aí. Então, scope ponto modal ponto show, tá? Fechou, ponto e vírgula. O que ele vai fazer? Você vai chamar isso aqui lá dentro da sua página, onde você quer que essa modal seja chamada, né? Que essa modal seja aberta. Então, no nosso caso, vamos salvar já isso aqui, nós vamos abrir a partir da home. Vou colocar um botão aqui em cima, tem até um espacinho aqui. Então, button, vamos usar os snipes aqui, vai. Button, ponto, a classe button. Vamos colocar aqui abreModal, tá? Para saber que esse botão é para abrir modal. E vamos colocar aqui um ngClick, tá? Então, ngClick. E vamos chamar aquela função que é abreModal. Ok? Simples assim. Já vai abrir nossa modal lá. Muito bem, vamos dar uma conferida. Vamos ver aqui no nosso index. Nós temos aqui o nosso template, mas a gente não tem um corpo para ela, né? Para fazer esse corpo, nós vamos abrir aqui um ion, assim, o header, tá? Header bar, ok? Sem esse align left, porque eu quero que ele se adapte ao layout, tá bom? Ao layout do SEO, né? Vamos colocar aqui usando os snipes, vamos colocar aqui modal, tá? E uma contents, ok? Só que dentro disso daqui a gente tem que colocar uma modal. Então aqui, ó, ion tracinho modal view, tá bom? Vamos colocar isso aqui lá para baixo. Tem que ser dentro disso aqui, senão não vai funcionar não, tá? O script sozinho ele não faz essa função, ok? Perfeito. Então nós colocamos a nossa header. Vamos colocar aqui
um content, você vê que se repete, né? Ion, content, é a mesma função que você usaria para criar uma página, né? Então não é muito diferente, tá bom? Vamos colocar aqui modal. Vou colocar aqui um H2, né? H2, um Olá Mundo, né? Olá Mundo. Nosso famoso Olá Mundo. Muito bem. Vamos salvar, certo? E anterior a essa aula, eu já abri aqui o nosso projeto, nosso não, meu, né? O meu projeto aqui na pasta do meu projeto, e eu vou usar não o emulador do Intel XDK, tá? Se você testar aqui, ele não vai abrir por enquanto. Vou utilizar aqui o Ionic Serve, porque eu quero ver o que está acontecendo no nosso console. Então, fazendo assim, eu vou ter uma visão melhor, tá? Então ele vai demorar um pouquinho, porque eu estou com o Node mais novo, né? 4.4. Tá abrindo aqui para mim. E aí ele faz aqui a emulação dentro do nosso navegador, que fica, na minha opinião, fica melhor porque eu tenho o console, tá? Então vamos dar uma minimizada nele aqui. Pegar o Sublime, deixar ele um pouquinho mais para lá, ok? Está bom, esse tamanho tá bom. Vamos tirar aqui com Ctrl QB, vamos ver se funciona. Ele está falando que aqui o show não está funcionando. Por quê? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Opa, não é aqui não, é aqui no nosso querido controller. É aqui mesmo. Vamos ver aqui embaixo. Cadastro. Ok, tá certo. Vamos ver aqui na nossa modal. E tá aqui. Cadastro. Vamos ver. Tem que abrir agora. Show de bola. Tá aí a nossa modal. Só que tem um detalhe, né? Você abre e não fecha nunca mais. Então a gente vai fazer fechar, tá? Agora perceba que a gente usou esse script, né? Esse script você pode utilizar para criar suas páginas também, tá? Você poderia criar todas as suas páginas aqui na sua index, mas eu não aconselho porque fica meio bagunçado, tá? Então, antes que a gente faça o novo conceito, né, de dividir isso em pastas, nós só vamos fazer com que o botão funcione, né? Então nós temos aqui a nossa header, tá bom? E é na header que nós vamos fazer isso. Vou colocar ele aqui para vocês entenderem onde você pode colocar o seu botão, onde você pode fazer esse manuseio do seu botão, tá bom? Então, botão, fecha, fecha. Vamos colocar aqui uma classe para button, né? Certo? E vamos colocar aqui um ng click. E nós vamos criar uma função chamada fecha modal, tá bom? Ainda não criamos, vamos fazer essa criação, tá? Esse button, nós queremos que ele tenha uma cara de ícone. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui umas classes. Então, button clear vai deixar ele transparente, onde ele tem que ser transparente. Button icon vai deixar ele com aspecto de ícone. E ion close vai fazer com que o seu menu apareça aquele X para fechar, tá? Vamos salvar isso. Esperar ele, né? Que você já tem, né? Em real time os problemas, né? Ele já tem um get chamando aqui, ó, lá na minha index, né? Aí, pô, legal, né? Veio para cá. Puxa, que show. Atrapalhou tudo. O que a gente vai fazer é o seguinte, ó, se você observar também, nós estamos aqui em Android, né? Legal. Nós temos aqui o nosso tile que não tem uma classe aqui, talvez isso também tenha atrapalhado, tá? É bom que você coloque as classes. Essa aqui a gente precisa de um tile para que ela fique colocada no lugar certo. Já se ajustou, como é uma modal, ela vai ficar no centro, mesmo que seja Android, tá bom? Então, tile aqui. Agora eu quero que esse botão, na verdade, apareça neste canto que é o de praxe. Então você vem aqui no Sublime, você coloca na linha que você quer, Ctrl Shift, seta para baixo, salvou, ele tem que ficar,
Ele tem que ficar depois do título, tá? Senão ele não vai ficar do outro lado, tá? É meio que óbvio. Você não precisa posicionar com nenhuma classe, tá bom? Olha lá, tá? Ele não vai fechar ainda porque a gente não pôs a nossa função. Então nós vamos pegar essa função que está aqui. Opa, Ctrl C. Vamos voltar ao nosso controller, salvar. E vamos criar essa função aqui. Então, super difícil. Vamos vir aqui, scope, ponto, Ctrl V, igual, vai receber a função, aí a gente já pega essa função aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, e aí aqui simplesmente a gente põe hide, simplesmente isso, não S, é hide. Se você olhar, tudo que eu estou fazendo não é só de cabeça. Deixa eu até colocar isso aqui no centro, ó, tá aqui, ó, a documentação do próprio Ionica e assim por diante, tá? Eu aconselho você testar todas essas funções, tá bom? Vai ajudar bastante na sua criação, ok? Maravilha! Agora vamos, como a gente já tem ela declarada lá, nós vamos só dar um reload aqui. Já está salvo, vamos entrar e vamos fechar a nossa modal. Tá aí, ó. Nossa modal criada, super fácil. Essa função você pode utilizar para usar um if em algum momento na sua aplicação. Então, eu quero que ela abra se o meu usuário não tiver logado. Então, você põe o parâmetro lá no seu local storage, faz a verificação disso. Se essa verificação der falso, você manda essa função ser chamada, ok? E aí vai funcionar legal. Você pode fazer uma tela de explicação no seu app, etc. Tá? Nós não vamos utilizar esse botão, nós vamos fazer um botão mais bonito, tá bom? Na próxima aula a gente já vai inserir o formulário e o botão já com as classes que a gente pode estar criando personalizadas, tá bom? Eu não vou fazer nessa aula para não ficar muito longa. Vou fazer já em seguida também explicando sobre o Intel XDK, então fica ligado lá que ele vai estar no Subscriber Only, que vai ter a respeito do Intel XDK que eu vou explicar assim que eu acabar essa aula. Também esse código vai estar dentro do meu perfil do GitHub, então você pode ir lá, baixar esse arquivo, tá bom? Para poder brincar um pouquinho, ver como funciona a modal, como que é implementado isso. Vá na documentação do Ionic, leia todas as especificações, né? Toda a documentação da Ionic é muito rica, você tem toda a explicação super simples para você entender e colocar na sua aplicação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, curtam, né? Compartilhem, comentem se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Então, até a próxima, tchau!